Dando continuidade à lição 4, sua perspectiva de vida determinará o seu destino, parte 2. Na parte 1, falamos que cada ser humano tem uma metáfora de vida e age em função dela de forma consciente ou não, formando dessa maneira o seu ponto de vista do que seja a vida e construindo assim o seu destino. Lembramos também que Deus tem o seu ponto de vista sobre o que seja a vida e nos ensina através de 3 metáforas que a Bíblia nos apresenta. Na parte 1 da lição 4, conhecemos a primeira dessas metáforas, cujo título foi Aqui na Terra, sua vida é um teste. Se você não ouviu, ouça a parte 1 da lição 4. Hoje, vamos conhecer as outras 2 metáforas da Bíblia que Deus nos mostra, que é a metáfora número 2 e número 3. A metáfora 2 diz: aqui na Terra, sua vida é um cargo de confiança. Ao falar dessa metáfora, me recordo do dia em que fui convidado para assumir um cargo de confiança na escola onde trabalhei. Na ocasião, eu estava deixando de lecionar numa sala de aula para atuar como secretário da escola. Minha responsabilidade dobrou, pois agora eu precisava conferir o trabalho dos funcionários da secretaria, todos os documentos, as declarações, os históricos escolares, as transferências passavam por minhas mãos para eu conferir. Eu tinha que colocar o meu carimbo, minha assinatura, antes de levar para a diretora também assinar e carimbar. Lembro-me um certo dia que eu levei um desses documentos, acredito que foi um histórico escolar, para a diretora assinar. Ela imediatamente pegou o documento, virou o verso, olhou no canto inferior esquerdo e viu o meu carimbo, a minha assinatura e disse o seguinte: se você assinou, eu também assino. Não vou nem conferir, eu confio em você. Confesso que me senti lisonjeado com aquelas palavras por saber que ela confiava no meu trabalho. E de forma análoga, Deus nos presenteou com o dom da vida como um cargo de confiança. E Ele confia que a gente vai fazer o melhor nesse cargo de confiança, pois não será eterno. Salmo 24, versículo 1, nos é dito: ao Senhor Deus pertencem o mundo e tudo que nele existe. A terra e todos os seres vivos que nela vivem são dele, na nova tradução na linguagem de hoje. O Deus Criador dos céus e da terra é o verdadeiro dono de tudo. Somos apenas os mordomos e não donos. O dicionário define mordomo como administrador da casa ou propriedades de outra pessoa. Em outras palavras, é alguém que está no lugar do dono, mas não é o dono. Você já ouviu falar na palavra mordomia? A maioria das pessoas, ao falar tal palavra, associa logo a questão de conforto, material, bem-estar, regalia e privilégio. Aqui no Brasil, é um conjunto de vantagens oferecidas aos funcionários públicos ou privados em determinados cargos. Além de tudo isso que o dicionário apresenta, há um sinônimo pouco conhecido ou que as pessoas estão se esquecendo da palavra mordomia. Mordomia também significa ofício ou cargo de mordomo. Se você está em busca da resposta daquela antiga pergunta, para que estou no mundo? Pare e pense no que eu vou lhe dizer agora. Torne-se um mordomo de Deus e entenda, pratique a mordomia cristã e você vai compreender de uma vez por todas o porquê de Deus ter lhe trazido ao mundo. Sua vida e minha vida pode ser dividida em 4 áreas de atuação dentro da mordomia cristã, você sabia? Mas por que quatro áreas? Você pode me perguntar e eu lhe respondo. Quais são, dentre todas as coisas que Deus nos deu, as 4 que mais valorizamos? Número 1, o corpo. Número 2, as habilidades. Número 3, o tempo. E número 4, as posses materiais com as finanças. Dentro da mordomia cristã, chamamos isso de os 4 T's da mordomia, que são templo, tempo, talentos e tesouros. Templo porque é a mordomia do corpo. Paulo diz em 1 Coríntios 3, versículos 16 e 17, não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Na mesma epístola aos Coríntios, 1 Coríntios, lá no capítulo 6, no verso 19, ele diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Amigo, nosso corpo é chamado de templo do Espírito Santo, santuário de Deus. Então, primeiro T da mordomia, templo, a mordomia do corpo. Como você tem cuidado desse corpo que Deus lhe deu?
O segundo T da mordomia, talentos, é a mordomia das habilidades ou os dons que Deus nos concedeu. O terceiro T de mordomia, tempo. As 24 horas é a mordomia do tempo, como você tem utilizado. E o quarto T, tesouro, a mordomia ou administração das posses materiais, inclusive as finanças. Resumidamente, a mordomia cristã é a responsabilidade do ser humano por tudo que Deus lhe confiou e pelo uso de tudo que ele nos confiou. Seu corpo, seus talentos, seu tempo, suas posses materiais. E entenda de uma vez por todas que tudo isso foi lhe dado por Deus para ser administrado, já que Ele é o verdadeiro dono, conforme o Salmo 24:1 que a gente leu. Deus apenas nos empresta a terra por um período de tempo e vai emprestá-la para outros quando morrermos. A metáfora número 3 diz o seguinte: aqui na terra, sua vida é uma habitação provisória. E o apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios 4, versículo 18: assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno, na Nova Versão Internacional, NVI. Você pode estar se perguntando, mas como é que eu vou fixar os olhos no que não se vê? Paulo está querendo dizer, meu amigo, que sua vida aqui na Terra é temporária e que você e eu devemos buscar dar mais atenção às coisas celestes e não às terrestres. Buscar valorizar mais a nossa pátria celestial, que é eterna, do que essa terra que é passageira. O próprio Senhor Jesus nos prometeu lá no capítulo 14 do Evangelho de João, do versículo 1 ao 3. Ele diz o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, diz ele. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Amigo, não é bom ficar apegado demais a esta terra. Aqui não é o seu lar permanente, e muito menos seu destino final. A Bíblia chama o cristão de embaixador. Você sabe o que é um embaixador? É um representante diplomático do grau mais elevado de um país junto de outro. Sabe o que isso significa? Significa que o cristão não é do mundo. O cristão pertence a outra pátria. A partir do momento que o cristão se converteu ao nosso Senhor Jesus Cristo, passou a pertencer a outra pátria, isto é, celestial, conforme a Bíblia. O próprio Senhor Jesus disse o que está em João 17, versículo 14, ele conversando com Deus em sua oração sacerdotal, ele diz o seguinte: eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou, diz a palavra de Deus. Recapitulando as 3 metáforas que a Bíblia apresenta sobre o que seja a vida. Nossa vida é como se fosse número 1, um teste, número 2, um cargo de confiança e número 3, uma habitação temporária. Finalizando, ouça o que Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Somos embaixadores de Cristo. Deus nos está usando para falar a vocês. Nós lhes imploramos, como se o próprio Cristo estivesse aqui suplicando a vocês. Aceitem o amor que Ele lhes oferece, reconciliem-se com Deus. Nova Bíblia Viva. Pense nisso e toma uma decisão. Forte abraço, fica com Deus e até a próxima.